O patrimônio cultural em pauta na rádio da Universidade. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Marcelo Coelho de Souza. Boa noite, ouvintes. No Momento do Patrimônio de hoje, conversaremos com o arquiteto Igara Miranda Pacola. Graduado em Arquitetura e Urbanismo pela USP, Igara trabalha há 8 anos na URGS e desde 2013 no setor de patrimônio histórico da universidade. Junto com a equipe técnica do setor, foi um dos responsáveis pela criação do projeto arquitetônico de acessibilidade ao prédio da rádio da universidade, em fase de captação de recursos pela Lei Federal de Incentivo à Cultura e que faz parte do projeto de resgate do patrimônio histórico e cultural da universidade. O assunto do programa de hoje será justamente sobre o projeto que prevê acessibilidade ao prédio de onde falamos. Boa noite, Igara. Muito prazer em recebê-lo no Momento do Patrimônio. Prazer. Bom, Igara, atualmente o setor de patrimônio histórico ele está com um projeto de acessibilidade ao prédio da rádio em fase de captação. Bom, foi tu que fez esse projeto, né? Sim, foi eu junto com o pessoal junto com os outros técnicos. Da equipe do SPH. Como é que foi? Eu queria que tu explicasse assim, como é que foi esse processo, cara? Processo de projeto especificamente aqui, né? Desse prédio aqui, o prédio da rádio. A gente precisava dar acessibilidade ao prédio, fazer um projeto que desse acessibilidade, e pensando assim em todos os termos de acessibilidade e tal, no caso de um projeto arquitetônico, dar acessibilidade para um prédio, o que é mais difícil e mais impactante para um prédio como esse, que tem vários pavimentos, que ele é bem compacto e que o acesso é por escadas, o complicado é mesmo a circulação vertical, né? E também banheiros, porque os banheiros são pequenos e os banheiros, como eles são hoje, eles têm uma dimensão muito pequena, eles são muito estreitos e muito compridos, daí a gente não consegue adaptar eles para o que a norma exige de espaço. Então, esses dois aspectos são os mais desafiantes, que é a circulação vertical, né, que hoje é escada, e banheiros, principalmente a circulação vertical. Bom, e daí, a partir dessa constatação, que na verdade, explicando assim, agora a gente explica linearmente, mas na hora que a gente se debruça, começa a fazer o projeto, e o que nós vamos fazer? E as ideias todas vêm de uma vez só. Mas, então, a gente, com esse problema na mesa, a gente partiu para... São as decisões assim, que às vezes a gente tem no projeto arquitetônico, na hora de resolver um projeto, de tentar resolver um projeto arquitetônico, que são assim, como é que a gente vai abordar isso? Porque para vencer os pavimentos, a gente não tem muitas alternativas, mas tem algumas alternativas, né? Uma de fazer plataforma elevatória na escada, essas plataformas que a gente adapta em escadas e que vão andando, que elas acompanham o desenvolvimento da escada entre todos os pavimentos, que em geral o cara chega, se o cara vai subir com uma cadeira de roda, ele chega com a cadeira de roda ali, é uma plataforma escamoteável assim, e que está ligada ao corrimão ou à parede da escada, e ela vai se desenvolvendo na escada. Isso seria uma alternativa. Outra alternativa é fazer uma plataforma externa, mas só uma plataforma ou um elevador. Então, daí, na hora da gente fazer o projeto inteiro, né, o projeto arquitetônico, a gente vai ter que levar em conta a viabilidade técnica dessas coisas aí, viabilidade financeira também, mas também a gente tem que levar em conta, e aí entra um aspecto interessante do fato de ser um prédio que tem uma importância histórica e tal, que é da gente não, assim, é difícil dizer não descaracterizar, mas a gente vai mudar o prédio, só que a gente vai ter que mudar ele causando o mínimo de impacto. Eu não vou dizer nem causando o mínimo de impacto, mas se a gente vai causar um impacto, que ele seja um impacto positivo. Então, por exemplo, isso
foi uma das coisas que quando estava começando o projeto, quando a gente vê vários, principalmente em prédios antigos, assim, que em geral eles têm uma entrada interessante, imponente, muitas vezes um saguão grande, e a gente vê muitos quando esse prédio vai passando o tempo, vai ficando, né, mudando de uso, mudando de relação com o espaço de calçada, a gente vê em muitos prédios antigos que a entrada principal, monumental ou a mais interessante, deixa de ser a utilizada cotidianamente. Por várias questões de mudança de uso, mas também por coisa de acessibilidade. Você vê muitos prédios que a entrada é uma portinha do lado, que é mais fácil de resolver segurança, entrada, acessibilidade e tal, mas com isso você perde muito, muito mesmo do gostoso que é, né, a entrada num prédio desses, que tem toda uma cena, assim, né, quando você entra num prédio. Aqui no prédio da rádio, essa entrada, a rádio não tem uma entrada monumental, não tem um saguão, mas ela tem essa escada, né, que é bem legal, que dá de frente pra rua, uma escada bonita e tal, que tá bem de acordo com a escala do prédio, que é um prédio pequeno também. E você chega na recepção e tal, e entra pelo pavimento nobre. Esse prédio aqui também, ele tem esse mesmo, que o pessoal costumava chamar de subtérreo, que é o térreo, né? No caso aqui da rádio é o térreo mesmo, porque ele não tem diferença de nível entre a parte da frente e a parte de trás, como o caso da engenharia e tal. Mas então, você tem essa entrada no pavimento nobre, que é chamado de primeiro pavimento, que é acima do subtérreo. E o desnível que tem da calçada até esse pavimento é de 3 metros, acho que 3 metros e, sei lá, 3 metros e 20. E é uma escada de 3 metros e 20. Então, e é essa escada da entrada bonita do prédio. E essa escada já inviabiliza que essa entrada continue sendo a entrada do prédio. Só que a gente não pode, assim, foi uma premissa de projeto não prejudicar a qualidade da entrada do prédio. Que seria uma coisa impossível. Então, assim, a gente decidiu então que a entrada não vai ser mais pela escada, por essa escada. Então a gente vai ter que fazer uma entrada muito legal. Não vai poder ser uma entrada tímida, ou uma entrada aproveitando uma porta de fundos, ou que você vai passar por, sei lá, que vai deixar de ter uma relação com a arquitetura do prédio que seja, sabe, convidativa, bonita, valorizando as características do prédio. Explicando para os ouvintes, assim, como é que ficou esse projeto. Então, é uma torre, né, que fica na parte dos fundos do prédio. Bom, tu poderia explicar melhor. Não. A gente falou assim das premissas, mas para uma descrição do projeto, né? Então, a nova entrada vai ser pela parte que hoje é a parte que a gente chama de trás do prédio, mas que fica virada para o meio do quarteirão. A gente chama de torre, mas assim, não é bem uma... É torre porque é uma circulação vertical. É um nome que a gente dá mesmo. Não é que seja uma torre, né? É uma construção anexa que tem uma caixa de elevador, né? Tem um elevador que vai ter o acesso a partir do térreo, que é em nível, que é plano, né? Então a pessoa não precisa subir nenhuma rampa, nenhum degrau para chegar no elevador. E o elevador atende os 3 andares. A recepção, a nova entrada, passa a ser também dentro dessa construção anexa nova. E essa construção ela fica encostada no prédio, né? Numa das partes menos visualizadas do prédio, porque o prédio, nessa parte, ele fica uma espécie de bosquezinho aqui, para quem conhece vai saber onde que é. Uhum. E ela vai se encostar no prédio, bem na parte da fachada, onde hoje a gente tem
as janelas da escada e dos banheiros. Então, é uma parte da fachada, assim, entre aspas, a parte menos valorizada da fachada. Então, daí são umas coincidências do projeto, né? Que a gente pôde aproveitar essa parte da fachada porque ela permitiria que a gente fizesse a entrada para o prédio pelos ambientes que hoje são, no segundo e no terceiro pavimento, os sanitários, e no primeiro pavimento, que é o térreo, a copa. E esses usos, né, os sanitários vão... Os novos sanitários vão estar dentro dessa construção nova, já com as características dimensionais que atendem as normas de acessibilidade. Então. E a copa as instalações para você poder ter um uso de copa, né, que a gente sempre tem nesses prédios, que é ponto de água, um ponto de esgoto, coisa para fazer um café lá. Isso vai ficar lá embaixo no térreo, numa outra sala, que vai poder ser realocada, né, as funções dessa sala para uma sala do pavimento superior, que seria a sala de entrada. É difícil descrever o projeto, mas é isso. Então, vamos resumindo. A obra em si é a construção de um anexo que tenha o elevador, a torre de circulação vertical, né, a recepção no térreo, os sanitários nos 2 outros pavimentos. Basicamente é isso. Chegamos ao fim da primeira parte da entrevista com o arquiteto do setor de patrimônio histórico da URGS, Igara Pacola. O tema foi o projeto de acessibilidade ao prédio da rádio da universidade. Semana que vem continuaremos com o nosso convidado com a segunda parte da entrevista. Boa noite a todos e até lá. Momentos do Patrimônio é uma realização do setor de patrimônio histórico da Superintendência de Infraestrutura da URGS. O SPH coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, que é responsável pela restauração, manutenção e pela adaptação às demandas contemporâneas do conjunto edificado da universidade. O projeto de acessibilidade ao prédio da rádio da universidade está em fase de captação de recursos pela Lei Federal de Incentivo à Cultura. Para saber como contribuir, acesse o nosso site urgs.br/patrimônio histórico ou entre em contato pelo nosso telefone 3308-4500. Produção e apresentação Marcelo Coelho de Souza, na técnica Jefferson Gomes.